Era um costume bastante comum de Jesus ensinar através de parábolas. E hoje nós vamos iniciar esse capítulo vendo a parábola das bodas. Você já ouviu falar sobre isso? Fica aqui comigo que hoje nós temos ensinamentos sempre riquíssimos para nós. Sejam muito bem-vindos a mais um Aprofundando em Deus e é um prazer ter você aqui comigo. Hoje nós vamos ler o capítulo de Mateus, lá no 22, tá? Já pega a sua Bíblia e vamos aqui se aprofundar. Vamos iniciar aqui falando sobre essa parábola que Jesus contou e ele se dirigiu muito aos líderes religiosos através dessa parábola. Olha só, diz assim, versículo 1. De novo, Jesus usou parábolas para falar com o povo. Ele disse: O reino do céu é como um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Depois mandou os empregados chamarem os convidados, mas eles não quiseram vir. Então mandou outros empregados com o seguinte recado: Digam aos convidados que tudo está preparado para a festa. Já matei os bezerros e os bois gordos e tudo está pronto. Que venham à festa. Mas os convidados não se importaram com o convite e foram tratar dos seus negócios. Um foi para a sua fazenda e outro para o seu armazém. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou com tanta raiva que mandou matar aqueles assassinos e queimar a cidade deles. Depois chamou os seus empregados e disse: A minha festa de casamento está pronta, mas os convidados não a mereciam. Agora vão pelas ruas e convidem todas as pessoas que vocês encontrarem. Então os empregados saíram pelas ruas e reuniram todos os que puderam encontrar, tanto os bons quanto os maus. Pegue bem essa parte. E o salão de festas ficou cheio de gente. Quando o rei entrou para ver os convidados, notou um homem que não estava usando roupas de festa. E perguntou: Amigo, como é que você entrou aqui sem roupas de festa? Mas o homem não respondeu nada. Então o rei disse aos empregados: Amarrem os pés e as mãos deste homem e o joguem fora na escuridão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus terminou dizendo: Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Uau! Aqui tem muitas coisas para falar através dessa parábola. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que essa parábola pode ser comparada como o reino do céu. Como assim, Camila? Como o reino do céu? Aqui o rei chamou muitas pessoas, a gente viu que chamou muitas pessoas, mas as pessoas não queriam, um foi pra fazenda, um foi fazer aquilo, enfim. O que nós podemos comparar? Que Deus chama a muitas pessoas, mas nem todo mundo para ouvir a Deus, nem todo mundo para seguir a Deus. E outra coisa que a gente pode destacar aqui também, que é a questão tanto dos bons como maus. Deus chama a todos, ele não tem escolha, você vai, você não vai. Ele chama. Jesus veio para todos, para morrer por todos nós. Agora cabe a nós decidir se aceita ou não. Se aceita Jesus em nossas vidas, se aceita caminhar com Deus, se quer isso para a sua vida ou não. Cabe a nós. E no reino do céu, vai ter muita gente que aqui nessa terra foi ruim? Vai. Porque se essa pessoa se arrependeu aqui nessa terra, ela vai pagar o que ela fez aqui. Mas Deus perdoa, Deus é misericordioso com todos. Ele não tem acepção de pessoas, tanto os bons como os maus, como diz aqui. Então, se a pessoa foi muito ruim aqui nessa vida, na terra, foi bandido, foi isso, foi aquilo, mas no final ali de tudo que ela fez, ela se arrependeu profundamente, verdadeiramente e mudou de vida e se entregou a Jesus, essa pessoa vai ser salva? Vai. Então nós podemos comparar aqui também que o rei, aqui na parábola, chamou, né, tanto os bons como os maus. Só que tem uma coisa muito interessante, que é quando fala que o rei falou: Amigo, como é que você entrou aqui sem roupas da festa? Ou seja, o que nós podemos trazer pra gente? Como é que você entra no reino do céu sem a salvação? Como é que você entra no reino do céu sem aceitar, sem crer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o nosso Salvador? Como é? Não tem como, né? Então, nós precisamos estar como? Com a roupa apropriada, ou seja, com as vestes novas. E o que são as vestes novas? É a sua nova vida em Jesus. É depois que você crê em Jesus, aceita Jesus para entrar na tua vida, aí você vai ser transformado por Jesus. Então essas são as suas novas vestes. Ele tira aquela velha roupa que tu tinha, aquele teu passado, queima, deixa tudo para trás e vem as vestes novas, vem uma vida nova, entendeu? Continuando, versículo 15. Os fariseus saíram e fizeram um plano para conseguir alguma prova contra Jesus. Os fariseus estavam
tudo doido, né? A gente já falou muito sobre os fariseus, vocês lembram, nos capítulos anteriores. E a gente vê eles em praticamente todos os capítulos, porque eles estavam doidos para pegar Jesus e condená-lo. Então aí os fariseus queriam alguma prova contra Jesus, beleza. Então mandaram que alguns dos seus seguidores e alguns membros do partido de Herodes fossem dizer a Jesus: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto, ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige e não se importa com a opinião dos outros, nem julga pela aparência. Então, o que o Senhor acha? É ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Olha a resposta de Jesus. Hipócritas, por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Tragam a moeda com que se paga o imposto. Eles trouxeram a moeda e Jesus perguntou: de quem são o nome e a cara que estão gravados nesta moeda? Eles responderam: são do imperador. Então Jesus disse: deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. Eles ficaram admirados quando ouviram isso, então deixaram Jesus e foram embora. Essa passagem é muito conhecida. Nessa versão aqui, ó. Essa aqui é a minha outra Bíblia de mais de 10 anos que eu estudo. Essa versão é a versão Almeida. Eles disseram: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Que naquela época o César era o imperador romano. E os fariseus ficaram chocados, né, com a resposta de Jesus. Tanto é que saíram fora, porque eles pensaram: agora eu vou pegar ele, porque ele vai falar contra o imperador, a gente vai lá no imperador, fala o que ele disse, e assim ele vai ser condenado de alguma forma. Mas não. Jesus já sabia da malícia dele, Jesus já sabia que eles estavam loucos para pegar ele de alguma forma. Então Jesus mandou essa resposta maravilhosa. Continuando. Aqui vai falar sobre uma pergunta sobre a ressurreição. Versículo 23. Naquele mesmo dia chegaram perto de Jesus alguns saduceus, afirmando que ninguém ressuscita. Eles disseram a Jesus: Mestre, Moisés ensinou assim: se um homem morrer e deixar a sua esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva para terem filhos, que serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia entre nós 7 irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar filhos. Assim ele deixou a viúva para o segundo irmão. A mesma coisa aconteceu com este e também com o terceiro, e finalmente com todos os 7. Depois de todos eles, a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Pois todos eles casaram com ela. Jesus respondeu: como vocês estão errados, não conhecendo nem as escrituras sagradas, nem o poder de Deus. Pois quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu, e ninguém casará. E quanto à ressurreição dos mortos, será que vocês nunca leram o que Deus disse? Ele afirmou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus vivo, e o Deus de Jacó. E Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Quando a multidão ouviu isso, ficou admirada com o ensinamento dele. Quanta sabedoria, né, nas respostas de Jesus, Senhor. E o que acontece aqui? Os saduceus, eles aceitavam somente a Torá, e por isso eles rejeitavam a ressurreição, porque na Torá não diz nada da ressurreição ali na parte do Pentateuco, tá? Então, Jesus viu ali uma grande armadilha que eles, queriam pregar para Jesus. Então, Jesus viu que ali era uma grande armadilha para ele cair, para falar a respeito da ressurreição. E mandou essa resposta maravilhosa, incrível, que não tenho o que falar. Que Deus, ele é Deus dos vivos e não dos mortos. Amém, gente? Isso também é muito forte. E Jesus também aqui apontou para uma ignorância, para uma falta de conhecimento que os saduceus tinham a respeito de Deus, a respeito do poder de Deus. É interessante destacar que aqui no capítulo 22, Jesus está se dirigindo, principalmente aos líderes religiosos, expondo que a religiosidade deles impedia a mensagem de Deus, tá? Vamos destacar isso, que é muito importante. Vamos continuar aqui, pegar outra Bíblia. Versículo 34. Aqui vai falar sobre o mandamento mais importante. Deixa eu só tomar uma aguinha rapidinho. O mandamento mais importante, presta atenção. Lá vem os fariseus de novo. Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. Eu ri demais nessa parte aqui. E um deles, que era o mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente.
Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Olha que forte. Qual é então o mandamento mais importante de toda a lei, de tudo? É o amor a Deus, é colocar a Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Não é? Tanto é que tem aquele versículo que fala: busquem primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então, a gente colocar Deus em primeiro lugar, a gente amar a Deus sobre todas as coisas é o mandamento mais importante. E logo em seguida dele vem amar ao próximo como a si mesmo. Nós primeiros precisamos nos amar primeiro para conseguir amar ao próximo. Entendeu? É muito importante isso. Então, a questão maior que nós podemos ver aqui é o amor, porque todos os outros mandamentos e a lei de Moisés vão girar em torno disso, em torno do amor, em torno de colocar Deus em primeiro lugar, em torno da gente amar ao próximo e amar a nós mesmos. Amém? Guarda isso aí, gente, no coração, na mente de vocês para toda a vida. O amor é muito importante. Continuando, versículo 41, a pergunta sobre o Messias, aqui vai falar. Quando os fariseus estavam reunidos, Jesus perguntou a eles. Gente, fariseus é demais, né? Nossa, eles não param, eles não cansaram enquanto não conseguiram o que queriam. Jesus perguntou a eles: o que vocês pensam sobre o Messias? De quem ele é descendente? E eles responderam: de Davi. Jesus tornou a perguntar: então por que é que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, chama o Messias de Senhor? Pois Davi disse: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Ninguém podia responder mais nada, e daquele dia em diante não tiveram coragem de lhe fazer mais perguntas. Ninguém teve mais que ficar enchendo o saco de Jesus, ninguém teve mais nada para perguntar. Jesus fechou essa aqui com chave de ouro. Olha que forte. Se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Ou seja, aqui eles não faziam ideia de que o Messias era o filho do Deus vivo, do Deus Criador. Na cabeça deles, o Messias era descendente realmente ali de Davi, que vinha, né, ali da linhagem de Davi, mas que era um homem normal como eu e você, que ele viria como rei para salvar eles de toda a dominação e sobre eles, né? E para guerrear a favor deles, para trazer a paz para Israel e derrotar todas as nações, né, que eram contra eles e tudo mais. Eles jamais imaginavam que o Messias era o Deus, o Filho do Deus vivo. Então, aqui com essa resposta de Jesus, eles calaram a boca e saíram fora. É maravilhoso mergulhar nas escrituras sagradas e aprender cada vez mais de Deus. Amém, gente? Vamos ficando por aqui. Se inscreva no canal. Não esquece de compartilhar esse vídeo, de deixar sua curtida, tá? Vamos aqui se aprofundar cada vez mais e mais no Senhor. Amém? Fiquem com Deus e muito obrigada.